o consumo de ovos não para de crescer no Brasil. Este ano a média foi cada brasileiro deve chegar, gente, a 288 unidades, quase um ovo por dia. Mas, para garantir todos os benefícios nutricionais do alimento, é preciso ficar atento a alguns cuidados. E quem nos explica e quem vai falar para a gente sobre esses cuidados é o médico veterinário, o Marcos Rezende. Bom dia, que está aqui comigo. Marcos, já comeu seu ovinho hoje? Eu comi 2, cozido pela manhã. Bom dia, Valtena. A gente está subindo essa média, né, Valtena? Que de 288 ovos, já foi 180, viu, Valtena? Já estamos 288 e eu e você estamos subindo a média. Foram 4 hoje de manhã para garantir essa média e garantir aumento da produtividade e garantir também uma boa nutrição, pelo menos nesse início de manhã. A Karine Hillary, que é nossa produtora aqui, come 4, eu acho. Aliás, eu quero imagem de ovo, viu, gente? Enquanto eu estiver conversando aqui com o Marcos, ovo na tela. Marcos, vamos embora. Primeira coisa, a gente tem que cuidar de quem nos oferece o ovo, a galinha. Né? Antes de chegar no ovo, ela tem a galinha. E a galinha, o ovo não nasceu primeiro que a galinha, pelo menos que eu saiba. Então, quais são os cuidados que a gente tem que ter com essa galinha para que ela produza ovos? Parece que é um ovo por dia, né? A cada quantas horas uma galinha põe ovo? De 20 e poucas horas? Como é que é? Depende muito, Valtena, varia muito. As galinhas de maior produtividade, elas põem uma média de 6 ovos por semana, dá quase um ovo a cada 24 horas no seu pico de produção, né? A gente costuma falar um ovo por dia. Isso é para simplificar. Numa média, são 6 ovos no intervalo de 7 dias e isso no pico de produção. A depender da raça também. Tem outras galinhas que produzem um pouco menos, 5, 4 ovos por semana. Mas, como você bem destacou, a galinha vem primeiro que o ovo. Esse ovo aí, no nosso caso, ela tem que estar muito bem de saúde, Valtena, de bem-estar animal, de nutrição, para produzir esse um ovo por dia, ou esse quase um ovo por dia, né? E aí, deixa eu te falar, a galinha precisa ser vacinada? Como é que é isso, assim? Precisa, Valtena, e a gente que muita gente fica desatento, né, em relação à galinha, porque a gente vê as aves de quinta, elas saem do ovo, crescem, desenvolvem, botam o ovo, morre tudo, ninguém faz isso. Mas quando a gente fala de aves comerciais, ou quando a gente busca uma produção com mais excelência, é fundamental que os animais sejam vacinados. Muitas vezes os pintinhos eles já são vacinados no ovo. O ovo já é vacinado, recebe uma dose imunizante, e isso é fundamental. Depois que nasce, ele recebe também as vacinas para diversas doenças, para que ele possa se desenvolver e seja protegido, tanto nessa primeira fase, quanto também depois na idade adulta, para que não tenha um problema. Porque não dá para estar pegando galinha depois de adulta, Voltaire, e vacinando. Então, toda vacinação é feita ainda no ovo ou quando pintinho. Com relação ao lugar ideal, a temperatura para manter o ovo com as suas, vamos dizer, propriedades, assim, é na geladeira? Como é que é? Quanto tempo dura um ovo? Olha, Valter, essa é uma questão assim, bastante polêmica, porque ovo, embora não seja exigido o ovo ser guardado na geladeira, ovo é um alimento e um alimento perecível. Então, o ideal, Walter, é que nós guardássemos os ovos na geladeira, porque ele é extremamente perecível. A gente encontra ele no supermercado, encontra em distribuidoras, ele fora da refrigeração. O ideal é que ele fosse guardado na geladeira ou pelo menos em um ambiente de temperatura controlada. Por quê? Porque ovo é um alimento extremamente perecível. A gente, quando era na infância, fazia uma brincadeira de comer ovo cru. Lá na fazenda a gente fazia até aposta, assim. E parece que não é uma coisa muito aconselhável. Já fizemos muito isso, né, Walter? A gente que é da roça, colocava uma gotinha, uma pitadinha de sal e mandava ovo cru. Não, isso não é legal. Era sem sal mesmo, era fazer uma aposta aí, quem perdesse era obrigado. Não era uma coisa legal, fazia isso para dizer que era macho, né? Mas enfim. Isso é bem antigo, para mostrar que a gente é bem antigo, né, Valteno? Isso não é recomendado, tá? Isso não é recomendado, por quê? Apesar do ovo ser um alimento extremamente muito nutritivo, não existe vantagem nenhuma em questão nutricional em comer ele cru ou cozido.
Os nutrientes são os mesmos. O problema quando a gente ingere o ovo cru é que qualquer patógeno que possa estar ali presente no ovo ou na casca do ovo, que quando a gente era moleque a gente pegava no ninho da galinha, como a salmonela, como a passerela, isso pode estar presente e a gente pode acabar ingerindo isso e tendo complicações com a nossa saúde. Então, não fazer isso. O ovo deve ser consumido minimamente cozido e, de preferência, ovos de boa procedência, né? Com a casca limpinha, viu, Valter? Pois é, a gente está preparando uma reportagem para a semana que vem sobre o consumo de ovos e a gente está muito feliz com esse desempenho do Brasil no campo de ovos, que é a proteína mais barata, a proteína mais fácil de ser consumida, do ovo frito ao ovo cozido, ao ovo pochê, a farofa de ovos, ao omelete, enfim, os bolos, biscoitos, tudo leva ovo. A gente não imagina o quanto o ovo está presente na nossa vida. E o Brasil tem dado um show e parece que o brasileiro realmente tem aumentado, pelo que a gente viu aí nos números, o consumo de ovos, mas não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E o Brasil, vamos dizer assim, participa desse esforço para que haja mais consumo dessa proteína tão interessante. Além de tudo, o ovo tem vamos dizer assim, uma estética, né, bonita, né? O ovo é muito bem feitinho, né, Rodrigo? A gente olha ovo de galinha, ovo de pata, é aquela coisa assim, geometricamente perfeita, né? E tem todo o motivo do ovo ser daquela maneira, para ele poder sair de uma maneira mais fácil, para ele também poder alojar o pintinho ali dentro de uma maneira mais confortável. É uma embalagem bonita e muito eficiente, viu, Walter? O ovo, que é uma questão, é feito pela natureza, né? Por isso que é tão bonito assim. Agora para encerrar, a gente tem alguns termos relacionados a ovos. A gente fala ovíparo, ovo vivíparo e parece que tem mais uma outra denominação. O que significam esses termos, hein, ô Marcos? Bora lá, você vai estar me complicando, que está pensando ovíparo, o animal que coloca ovos, certo? E as galinhas, por exemplo, elas colocam ovos e o futuro daquela espécie está ali dentro, vai ser germinado, vai ser gerado. O ovo vivíparo, ele já coloca o ovo já com o indivíduo já formado dentro daquela cápsula, daquela casca que é o ovo. Alguns ovos, eles são rígidos, como o da galinha, mas alguns ovos, eles são flexíveis, algumas cascas são flexíveis, como de muitos répteis, viu, Valtênio? Então, essa é a diferença. O ovíparo coloca o ovo e ali, já com os gametas masculino e feminino, ele vai se desenvolver ali dentro, e o ovo vivíparo, quando ele coloca o ovo, o embrião já está formado ali dentro daquela cápsula, simplesmente para proteção. O caso parece que da tartaruga, né? Que a gente tem aqueles ninhos. Exatamente, a tartaruga, tem diversos répteis, eu acho que, se eu não me engano, jacarés também, eles, já algumas serpentes também, o indivíduo, ou seja, o embrião, ele já está formado ali dentro. No caso da galinha, ele vai ser gerado ainda, vai ser formado num processo que leva ali 28, 32 dias. Depois dessas questões, você tirou nota 10. Ô Marcos, obrigado pela sua participação aqui, uma verdadeira aula sobre ovo. Quem assistiu está sabendo o que é que significa o que a gente está falando. Um bom fim de semana para você. Eu que agradeço, Valtênio. Até semana que vem. Tchau.